entrar aí, a gente já começa, tá? Temos 8 por enquanto, senão ele acaba interrompendo ali. Bom, vamos começar então. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. Aos poucos o pessoal vai entrando. Então tá, pessoal, dando continuidade no nosso material aqui. Hoje a gente vai entrar em tratamentos superficiais, tá? Tratamento térmico é um dos tipos de tratamento que os materiais podem receber, né? Primeiro a gente vai falar um pouquinho quais são os possíveis tipos de tratamentos e depois a gente adentra em tratamentos térmicos, tá? Que são muito utilizados. Esse material eu ainda não mandei para vocês, mas vou mandar no finalzinho da aula, tá? Separei também uma tabelinha um pouquinho mais explicativa para vocês quanto à classificação dos aços que vocês me pediram ontem, tá? Aquela ali só tinha alguns exemplos, tá? E eu trouxe a tabelinha dos aços mais usados ali. Os primeiros números não seguem uma lógica, né? 10 é carbono, mas 15 é nitreto, não tem uma lógica, tem uma tabela para a gente consultar, né? E aí hoje eu trouxe essa tabelinha para a gente. Vamos dar início aqui então. Ô, professora. Oi. Olha só, a partir de segunda-feira eu começo a pegar às 2 da tarde, às 2h30 e solto às 10. Tá. Eu vou lá na diretoria avisar. Tá. Tem que ir, eu acho, na escola lá. Tem. Fazemos assim, ó. Primeiro tu fala com o Rafael lá, tá? Ou fala com ele pelo WhatsApp. Ele tá no grupo ali, chama ele separadamente, tá? Que ele te responde. É o mesmo horário que tá na escola, melhor. Ele responde ali, tá? Como é que funciona nesses casos? Para você que eu faltar, não vou precisar faltar. Apesar que a nossa disciplina vai só até terça-feira que vem, tá? Nós temos aula segunda e terça. Depois acabou essa disciplina. Já estamos aqui encerrando. E a prova é terça-feira? Oi? A prova é terça? Não, eu vou mandar o trabalho para vocês na terça. Vou mandar um trabalho para vocês, tá? Quanto às presenças, tu conversa com o Rafael, diz que é por causa do trabalho, né? Ele pode te pedir algum papel, algum documento e tal, mas aí tu vê certinho com ele. Quanto à matéria, eu não sei se vocês já viram lá no canal que eu tô postando todas as nossas aulas. Viram isso? Eu não vi, mas aí eu procuro ali, entro, boto no YouTube. Isso. Se vocês quiserem, eu já mando o link agora no final da aula, deixa eu anotar o Ariel. Tá? Eu mando o link para todo mundo, porque já teve um pessoal que falou comigo em uma aula ou outra que precisou faltar, e eu sempre aviso, tá? Quanto à presença em si, tem que conversar lá com o Rafael para vocês não ficarem com falta. Ele vai ver o que vai precisar e fala para vocês. Quanto à recuperação da aula, vocês assistem, né? Aquela aula está toda numerada, são 8 aulas de tecnologia dos materiais, pelos dias vocês conseguem ver e recuperem a aula com um vídeo lá no YouTube. Toda a nossa aula fica gravada aqui, tá?
Hoje a gente vai encerrar a parte de materiais metálicos e aí a gente tem aula segunda e terça, tá? Um dia a gente vai ver materiais cerâmicos, que é só um dia suficiente, outro dia a gente vai falar sobre materiais polímeros, tá? Que também um dia é suficiente, é só os materiais metálicos que a gente se estende um pouquinho mais, tá? Resolvido, então, isso, hein? Resolvido, professor. Tá? Não precisa ir direto lá na escola. Primeiro conversa com ele pelo WhatsApp, até para evitar contato e o caminho também. Eu acho que ele consegue te resolver ali. Vamos lá então, pessoal. Vamos falar de tratamentos superficiais, então. Os tratamentos superficiais, né, são empregados quando se deseja alterar as características dos materiais somente na superfície. Muitas vezes, deseja-se, então, ter uma característica, né? Uma superfície com características diferentes da do núcleo, né? Eu desejo ter uma característica superficial no material diferente da característica do núcleo, do centro do material. Por exemplo, peças de dureza elevada na superfície e alguma tenacidade no núcleo, tá? Peças que são submetidas, às vezes, um pouco de vibração. É interessante ter uma alta dureza na superfície, né? Para que ela aguente os esforços mecânicos, mas no núcleo ter alguma, né, resistência à tenacidade, justamente para não ter tanto trinca e quebra do material. Outras vezes é mais fácil e mais barato fazer a modificação somente na superfície, né? Tem alguns casos que é mais barato fazer só na superfície, outros no material inteiro. Isso faz com que os tratamentos superficiais, né, sejam empregados em uma série de componentes mecânicos, em especial aquelas produzidas a partir do aço. Em termos de tratamentos superficiais, podemos dividi-los em 3 grandes grupos: deposição, tratamentos térmicos superficiais e tratamentos termoquímicos. Tratamentos superficiais. Para estruturas e equipamentos em aço no meio corrosivo, mais importante, né, é a atmosfera. Ela é corrosiva e eu ofereço, então, uma proteção contra essa corrosão. A corrosão na atmosfera, ela se dá devido a alguns dependentes, que são o oxigênio, é um fator praticamente fixo, não tem como alterar a quantidade de oxigênio na atmosfera. Umidade relativa do ar faz grande influência, varia de local para local, de macro e microclima, da geografia e da topografia da região e da presença de matas na região. Não é o nosso caso, mas o que eu falo com macro e microclimas, né? A nossa cidade é todo um macroclima, ela tem uma umidade relativamente alta, mas o bairro Cassino, por exemplo, além de ter uma umidade alta, ele é um ambiente mais salino que o resto da cidade. Então, às vezes, só a posição na cidade já faz uma pequena diferença. A temperatura também influencia na corrosão, pessoal. Influi na corrosividade, porque há menor possibilidade de condensação da umidade do ar em altas temperaturas. Então, altas temperaturas ajudam na propagação da corrosão. Atmosferas agressivas também são as que contêm poluentes e névoas salinas, né? Aqui no Cassino eu tenho névoas salinas. Lá na indústria eu tenho alguns outros, né, agentes agressivos, como por exemplo nas empresas de adubo. Por poluentes define-se então vapores, gases e as poeiras não naturais. Os agentes agressivos mais importantes em cada ambiente são... Deixa eu aceitar o Ian Magalhães. Ian. Os agentes mais agressivos, tá? No meio rural são sol, chuva, umidade e poeira do solo, né? Tem baixos teores de poluentes lá, então é um meio menos agressivo. No meio urbano, sol, chuva, umidade, fuligem, CO2, tá? Depende da intensidade do
do tráfego, a quantidade de CO2 na atmosfera. Na indústria, sol, chuva também, umidade, fuligem, poeira de produtos químicos e outros gases, por isso são atmosferas mais corrosivas. E o meio marítimo, além das mesmas, sol, chuva, umidade, fuligem, poeira da areia e névoa salina, que também é muito corrosiva. Sobre os tratamentos superficiais, então, o mais comum deles é deposição, tá? Deposição de material. O tratamento de deposição, então, trata simplesmente, né, da deposição de uma camada de um material diferente do material base, né, do que o meu material é propriamente dito, feito. Os aços podem receber depósitos de materiais compreendidos em todas as classes, né? Então, um elemento de um material metálico pode aceitar uma deposição de materiais metálicos, mas também de cerâmicos ou poliméricos, tá? Não precisa ser o mesmo material. Em geral, quando eu tenho a deposição de um material diferente, né? Eu preciso de um dispositivo para fazer essa deposição um pouquinho mais tecnólogo. Mas materiais que têm a mesma classe, ou seja, os dois são metálicos, os dois são polímeros, é um pouco mais fácil de fazer essa deposição. Mas materiais diferentes também é possível. Em geral, considera-se deposição quando a camada adicionada se adere à superfície sem ocorrer significativa diluição, né? Quando eu boto um material e esse material se homogenea com a base, né? Isso não caracteriza deposição, tem que ficar materiais distintos, né? E não dissolvidos entre si. Sobre deposição ainda, o processo de deposição depende fundamentalmente do material que está sendo depositado, assim como o material base. Existem inúmeras formas de depositar materiais sobre os aços, né, que é o nosso foco aqui. Os materiais podem ser adicionados, então, por imersão, por soldagem, por evaporação, por condensação, por PVD e por CVD. Tá? Vamos falar um pouquinho desses processos que são comuns na fabricação mecânica. Deposição de tintas em pinturas, né, que são as mais simples. Os materiais mais comumente depositados sobre a superfície de aços ao carbono são materiais poliméricos, né? Estas podem ser aplicadas por imersão do material ou pela aplicação do material na superfície, né? Um exemplo mais simples e clássico de deposição de um material diferente da base. As tintas são poliméricas e eu faço a deposição, né, a pintura, justamente para proteger o meu material base, que normalmente é ferroso, então tem mais facilidade de oxidar. Podem ser altos ou baixos sólidos por volume, de alta ou baixa espessura e base de água ou solventes orgânicos. Quando são tintas de fundo ou acabamento, é necessário que tenha pigmentos anticorrosivos em sua composição. Deposição de metais, que ainda é bem comum. A deposição de metal é bem comum. A mais utilizada é o revestimento de zinco, que a gente chama de zincagem, porém é frequente a deposição também de estanho, de cobre, níquel e de outros aços ligas, tá? Como o aço inox, também é um jeito de proteção, né? O aço inox, ele tem um alto valor agregado, então às vezes não é viável fazer toda a peça em aço inox. Eu faço apenas, né, um tratamento superficial. Deposição, né, de aços ligas ou zincagem, como a gente chama. A zincagem também é uma galvanização. Acontece que, popularmente, quando chamamos uma peça de galvanizada, estamos nos referindo à galvanização a fogo, tá? Existem dois processos de galvanização. Deixa eu botar. Não, já tá não.
E aí surge uma certa confusão. A galvanização a frio, por sua vez, pode ser com o uso de zinco, cobre, níquel, latão, ouro, bronze, tá? Várias outras ligas. Ela também é conhecida por galvanização eletrolítica, tá? Então, a galvanização mais comum que a gente fala, galvanização, normalmente é a galvanização a fogo ou a quente, né? E o outro tipo é a galvanização a frio, também conhecida como galvanização eletrolítica. Ele tem esse nome porque ela se dá por um processo com eletrólitos, tá? Vamos falar das duas. Zincagem, então. A corrosão galvânica ocorre quando existe contato, né, entre um eletrólito corrosivo e dois metais. Esse tipo de corrosão aumenta no material menos nobre e diminui no material mais nobre, tá? O que eu tenho aqui do lado, ó, é uma série galvânica dos metais, tá? Eu tenho aqui vários tipos de metais. Quanto mais nobre é o metal, né, mais fácil de acontecer a corrosão. Quanto menos nobre, mais difícil de acontecer a galvanização. Eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas a galvanização não é uma proteção por barreira, como, por exemplo, a tinta é. A pintura é uma proteção por barreira, né? Eu tenho meu material ali ferroso, passivo de oxidação, e eu quero proteger ele. Então, eu faço uma pintura adequada de um material que proteja da oxidação, né? Pode acontecer uma retirada de um pedaço da tinta, bati com alguma coisa, depois de um tempo a tinta ela começa a craquelar, né? Por tempo de uso, pode acontecer por vários motivos, né? Sair algum pedaço de tinta ou acontecer um risco em algum lugar, né? Quando isso ocorre, naquele ponto, né? Eu não tenho uma barreira protetiva. Então, ali vai acontecer uma corrosão, né? A pintura é uma proteção um pouco mais barata, mas ela é mais delicada, eu tenho que ter mais cuidado, tá? Porque em qualquer ponto que eu tiver descascando, ou arranhado, ou arrancou um pedaço, tá? Ali vai se propagar a corrosão. A galvanização, deixa eu notar o colega Antônio. A galvanização também é um processo de proteção, mas não por barreira, tá? E sim... Oi. Deu aqui? Vocês estão me escutando? Sim? Sim, sim. Tá. Pelo menos eu estou. A galvanização também é um processo, né, de proteção, mas não por barreira, e sim por sacrifício, né? Eu tenho ali o meu material depositado na superfície do meu material ferroso, né? E eu não vou proteger o meu material da corrosão propriamente dito, né? Eu vou sacrificar o meu material depositado na superfície. É ele que vai se oxidar e não o meu material base que eu quero proteger, tá? Então é bem comum que eu tenha diferentes meios de proteção. Alguns são por barreiras, que é para não chegar à corrosão. Outros são por sacrifício, que é botar um material para ele se sacrificar, ele que vai corroer e não o material no qual eu quero proteger. Vamos falar dos tipos de galvanização, tá? A galvanização a fogo, que ela é a mais comum, é a que a gente chama de puramente de galvanização. Esse método, né, trata-se de mergulhar a peça de aço num tanque com zinco derretido, numa temperatura de mais ou menos 460 graus, onde o zinco se deposita na superfície da peça, protegendo-a. Produz uma maior espessura de revestimento de zinco e tem maior aderência à abrasão. O revestimento nesse processo também é mais uniforme, né? Dando um maior acabamento da peça. Quando eu comparo a galvanização a fogo com a frio, esteticamente, a galvanização a fogo
é melhor, tá? Ela fica uma barreira mais uniforme. Mas a galvanização a frio é mais barata, né? Então eu tenho que analisar o que eu preciso, de algo esteticamente bonito ou algo com um menor valor agregado, tá? A qualidade da galvanização é a mesma, a frio e a quente. O que eu tenho que levar em conta é o acabamento e o custo, tá, gente? A maior desvantagem do processo é o alto custo, porque imaginem, eu preciso de uma grande quantidade de zinco para mergulhar, né, o meu material no qual eu quero galvanizar. Eu sempre tenho que ter muito mais zinco do que eu preciso utilizar na peça. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma peça grande. Eu preciso de 1 quilo de zinco para fazer uma camada, né, suficientemente protetiva. Só que eu não tenho como depositar, né, de forma superficial. Eu mergulho a minha peça num tanque. Por mais que eu vá usar só 10 quilos de zinco naquela peça, eu preciso ter um tanque cheio, né? Então, o processo acaba se tornando mais caro que o eletrolítico, tá? Mas a qualidade é a mesma. Vou mostrar a outra parte, tratamentos térmicos, não, tá? Essa aqui eu vou acabar trocando toda hora de página. Se não atualizar para vocês, eu sempre aviso, vocês me avisam, tá? Porque eu trouxe um videozinho de cada tratamento superficial para vocês visualizarem. Então, acho que fica mais bacana eu mostrar, mas para isso eu preciso ir trocando. Deixa eu procurar. Cimentação. Aqui. Cadê o meu vídeo? Aqui. Voltamos para a apresentação aqui, tá? Por que eu tenho vários compartimentos ali? Porque o tamanho da espessura das encagens vai ser de acordo com o número de banhos que eu vou dar na minha peça. Se eu quero uma espessura um pouco mais fininha, vai ser 1 ou 2 banhos. Se eu quiser uma espessura um pouquinho maior, vai ser 2, 3, 4 banhos, tá? Mas basicamente é um processo simples, é um mergulho da peça em um tanque de zinco. E pode ter outros elementos também, estanho, cobre, tá? A galvanização eletrolítica, como é que ela funciona? Ela é um processo de revestimento onde os íons de zinco numa solução ligados ao polo positivo de um circuito elétrico são levados através de um campo elétrico a revestir uma peça ligada ao polo negativo. Tá? A solução zinco é o anodo e a peça vai ser o cátodo. Tá? Sempre que eu tenho um circuito elétrico, eu tenho esse sentido, do anodo para o cátodo. Tá? Por quê? Porque eles estão lá na tabela, essa tabelinha que a gente viu aqui, ó.
a tabelinha galvânica, né? É a capacidade de galvanização de cada material. Então, de forma natural, quando eu ligo um circuito elétrico, né? Ou seja, uma bateria, em um material com zinco, como o zinco ele é um dos mais baixos lá na tabela galvânica, e eu vou ter no sentido negativo para o sentido positivo, como os dois estão conectados em um circuito, o zinco vai migrar para a peça em que eu estou galvanizando, tá? O meio em que eles se encontram, tá? É um líquido, uma solução, né? Eletrolítica. Uma solução eletrolítica é um líquido que propaga a eletricidade, né? Ela tem uma facilidade de conduzir íons. Então, eu tenho uma barra de zinco conectada a um circuito elétrico com a peça em que eu quero galvanizar. Quando eu ligo esse circuito, automaticamente o zinco, né, nada pelo líquido eletrolítico e cola na superfície da peça em que eu quero galvanizar, tá? Deixa a superfície mais lisa e brilhante. E em comparação com a galvanização a fogo, a eletrolítica tem um custo mais baixo, oferece uma alta resistência ao material e tem boa aderência à pintura, né? Ela é mais baixa justamente porque eu não preciso ter aquele tanque com uma grande quantidade de zinco. O zinco não é muito barato, né? Ali basta eu ter uma peça com a quantidade necessária de zinco para revestir toda a peça em que eu quero galvanizar, tá? Esses são os dois tipos de galvanização. Vou mostrar para vocês aqui a galvanização. Tanto na final, que o zinco vai se reduzir, né? Natália, Natália, o teu áudio veio falhando para mim, pelo menos. Tá, eu boto do início aqui, tá? Mas vocês estão vendo a imagem, né? Sim. Tá, vou botar de novo. Só vou dar uma explicação prévia, né? Imaginem só, eu tenho uma plaquinha de zinco e uma plaquinha de cobre. O zinco vai colar no cobre, né? Toda massa, ela não pode sumir, ela tem que migrar de um corpo para o outro. Então, o zinco, ele tem um peso inicial. Eu não vi o peso certinho, né? Mas, por exemplo, ele tinha 10 gramas de peso. E a minha plaquinha de cobre tinha 10 também. Vai migrar uma quantidade, né, desse zinco para o cobre. Então, o zinco perdeu 5 gramas. De 10, ele ficou com 5. Toda a massa que ele perdeu tem que estar no cobre. Então, se os dois começaram com 10 gramas cada um e o zinco perdeu 5 gramas, o cobre ganhou 5 gramas. Então, no final, no início as duas eram 10 gramas, no final eu vou ter o zinco com 5 gramas e o cobre com 15, tá? É por isso que ele pesa, para ter a quantidade certa de zinco que migrou da plaquinha de zinco para a plaquinha de cobre. Ó, botou as duas plaquinhas em um fluido eletrolítico, ligou um circuito, tá? Uma bateriazinha.
Tá? Agora ele só pesa de novo as barrinhas, tá? Lá no outro tipo de galvanização, o que me dizia o tamanho da espessura que vai ficar na minha peça? O número de banhos. Quando eu estou fazendo a galvanização eletrolítica, o tamanho da espessura vai se dar pela corrente que eu tenho ali no meu circuito e pelo tempo em que fica ligado o circuito e submerso no fluido eletrolítico. Então, se eu quero uma camada fininha, eu vou deixar 2, 3 minutos. Se eu quero uma camada espessa, eu vou deixar 5, 10 minutos, né? Claro que esse aqui é um ensaio, né, laboratorial. Quando eu estou fazendo em peças, os equipamentos são maiores, mas eles são equipamentos fechados. Não tem um vídeo que eu possa mostrar para vocês que fique legal de ver. Mas a ideia é essa aqui, só que as peças vão ser maiores, né? Em vez de ter só um tubinho de ensaio aqui, ó, vão ser peças grandes, capazes, né, de mergulhar a minha peça em que eu desejo galvanizar. Volto meu PDF. Depois, outro tipo de deposição, endurecimento por fusão, tá? Também é conhecido como soldagem. É um processo pelo qual materiais são adicionados por soldagem, com propriedades superiores ao substrato. Substrato é o material base, tá, gente? São aplicados... As propriedades dos materiais aplicados são maiores que a do substrato. Em geral, são 2 camadas de mais ou menos 3 a 6 milímetros de espessura. O processo é muito adequado para o aumento de resistência à corrosão e ao desgaste de partes específicas de material, como lâminas, cortes e pás. O endurecimento por fusão é recomendado para materiais, então, de boa soldabilidade, né, que tenham facilidade de receber a solda, como os aços de baixo carbono, por exemplo. Os materiais mais comuns utilizados para a camada são ligas de níquel e ligas de ferro cromo, tá? Esse é um tipo de deposição bem simples também. Eu vou em cima do elemento em que eu quero aumentar a resistência mecânica, eu vou soldar uma chapa, né, com alguma espessura e assim agregar resistência mecânica. Deposição por aspersão térmica. O processo consiste em formar uma camada contínua por fusão do material coberto, em forma de gotículas, que são impregnadas ao substrato. O mecanismo de aderência ao substrato envolve fatores de interação mecânica. Né? A aspersão térmica é muito parecida com... Teu áudio tá com problema. Oi, só quem é que não tá conseguindo escutar? O mundo só o meu. Eu também não tô escutando direito aqui. Tá travando. Agora melhorou, acho. É, dá uma melhorada agora. Deixa eu ver a quantidade que eu tenho de coisa aberta. Fechar isso. Fechar o vídeo. Deixa eu voltar aqui. Estamos escutando? Eu acho que é o vídeo. Sim, sim. Acho que é o vídeo que Ok. pesa um pouquinho. Vou tentar fechar eles, tá? A aspersão térmica é um processo de proteção, né, bem parecido com a tinta. Vai ser por barreira. Só que no lugar de eu depositar o polímero, né, tintas são polímeros, eu vou depositar um metal, né? Então, na verdade, é um metal derretido
que vai ser depositado a partir de gotículas, né? Natália, tá travando aqui. Oi. Tá travando. A minha, não sei se é a internet. A minha hoje tá normal, tô vendo. Não sei se é só pra mim, Guris, também. De repente só eu. É só pra mim também tá bom. Pra mim também tá travando. Ah, mas eu acho que é a internet, porque a minha tá mostrando o áudio para vocês tranquilo e tem alguns colegas que estão escutando também. Então acho que é Beleza, então tá, segue então, pode ser. Não, tá dando uma travadinha mal sim, professor, mas não é muita coisa não, é um pouquinho só. É pouca coisa, tá? Tá, eu vou tentar ir um pouquinho mais devagar, que aí se ficar muito mas tempo no áudio ruim, vocês me dando pra avisam compreender. que eu retomo ali, tá? Eu já até fechei os meus vídeos, achei que era isso. Quando eu mostrar, eu abro e fecho o vídeo aqui para não pesar. Então, a aspersão térmica também é um processo, né, de proteção por barreira, bem simples. Só que no lugar da adição de um polímero, eu vou fazer a adição de um metal, né, um metal na forma líquida. Tem um videozinho de deposição para mostrar para vocês. Aspersão. Aqui. High-speed photoshots are used to investigate the behavior of a sprayed droplet to provide insight into the quality of a sprayed coating. These pictures were shot at 20 times slow motion. O metal, ele entra na forma sólida e aquece no bico de saída do equipamento. Conforme ele aquece, ele vai fundindo e vai The following pictures were shot saindo em at forma de 400 gotícula. times slow motion, which corresponds to over 10,000 pictures per second. Pictures demonstrate how the spray Tá droplets ruim o áudio aí, tá down ruim o the áudio. oxide layer of the entendi wire nada. surface. The droplet is carried Não tá dando pra entender nada, Natália, que fala. Também travou bastante aqui. Pausa Ô, o vídeo para professora. falar. Oi. Ô, professora, me esqueci o nome do professor que estava dando aula antes, ele estava fazendo assim, ó, postava os vídeos porque ficava muito pesado os vídeos para esse Move, alguns. Era o Então Alex, ele postava no grupo, aí a pessoa via no grupo e depois comentava em sala de aula. Ou a senhora, de repente, bota no grupo e já comenta o que está acontecendo no próprio grupo já. Tá, Porque a senhora começa a falar e ele trava. vocês estão todos com acesso... Tá, vamos fazer assim. Ó. Fechar aqui. Voltamos. Tá, vamos fazer assim, ó. Os vídeos, eles são bem ilustrativos, mas o processo em si, ele não é muito complexo, tá? Eu acho que toda vez que eu explico ali, dá para vocês entenderem. Eu procuro trazer os vídeos para vocês darem uma olhada em como que é o equipamento, tá? Então, no final da aula, eu mando os vídeos para vocês. São todos bem curtinhos, tá? É só para vocês verem como são os equipamentos ali. Eu vou fazer só a explicação do método, tá? Até agora, pelo menos com os vídeos que a gente viu, os processos são relativamente simples, né? Ele quer ficar de Tranquilo de entender? Sim. Os dois processos um pouquinho mais Tá ligado o áudio aí. diferentes, Ah, tá, desculpa. os processos um pouquinho mais diferentes são esses dois, tá? Que é o processo PVD. O processo PVD, que é deposição física de vapor, é uma técnica de deposição de filmes finos, metálicos ou cerâmicos, através da vaporização desses materiais em camadas especiais. De forma geral, esse processo envolve controle de aquecimento, potencial e pressão. Os materiais de revestimento sólido de alta pureza, como por exemplo o titânio, o cromo e o alumínio, é evaporado por calor. Ao mesmo tempo, é introduzido um gás reativo, normalmente é o nitrogênio, formando um composto com vapor metálicos que se deposita nas ferramentas ou nos componentes de forma a formar um revestimento fino e altamente aderente. Para se obter uma espessura de revestimento uniforme, as peças devem girar a uma velocidade constante durante o processo, tá?
Esse processo PVD é um processo muito parecido com a aspersão térmica, tá? Ele só é um pouquinho mais tecnológico. No processo de aspersão térmica, eu faço a deposição de materiais mais simples, né? E de pontos de fusão mais baixos. Por exemplo, o cobre, ele tem um ponto de fusão baixo, né? Então, eu boto ele no equipamento, no meio do equipamento e principalmente no bocal de saída, ele aquece e sai em forma de gotículas, tá? Esse equipamento, ele é capaz, né, de internamente ter temperaturas maiores, como, por exemplo, é possível fazer a deposição de titânio. No equipamento de aspersão térmica, não seria possível utilizar o titânio, porque o ponto de fusão do titânio é muito alto. Esse é um equipamento, então, que permite chegar a altas temperaturas, utilizar materiais com altos pontos de fusão, né? E para ajudar no processo, eles injetam algum tipo de gás, normalmente nitrogênio, né? Que assim faz com que na saída do equipamento eu não vá ter gotículas, né? O outro ali são gotículas que saem. Então, a superfície fica com um certo acabamento. Esse processo, o que sai é um vapor, né? Então, ele gera uma superfície mais uniforme. No aspersão térmica, né, eu tenho meu equipamento e a minha peça fica parada. Eu sou a responsável, né, por tentar atingir todo o meu equipamento. Nesse processo aqui, a minha peça que está sofrendo o processo, ela fica presa, né, em um eixo e fica girando. Como está sempre girando e recebendo aquele vapor, a camada superficial dela fica mais uniforme. No aspersão térmica, se eu não tiver um bom manuseio do processo, né, e eu ficar muito tempo segurando em um ponto da peça, naquele lugar eu vou ficar com uma camada um pouquinho mais espessa, tá? Ficou entendido qual é a diferença de um para o outro? Sim, não. Opa. Tem videozinho também, vou mandar no grupo lá para vocês olharem. Tratamento termoquímico, tá? O processo de cementação é um processo clássico de endurecimento superficial. Isto é, o enriquecimento superficial do carbono de certos ácidos, aquecidos, né, convenientemente, em contato com substâncias ricas em carbono. Para que isso ocorra, é necessário que o ácido em contato com uma substância capaz de fornecer carbono seja aquecido a uma temperatura que a solução de carbono no ferro seja fácil. Para isso, a temperatura deve ser superior, né, à zona crítica, ali, de 850 a 950 graus Celsius, onde seja o ferro se encontre na forma gama, tá? Tratamento químico por cementação, basicamente é tu aquecer a peça em que tu quer fazer o tratamento, em que tu quer endurecer, com um elemento que seja rico em carbono, né? Eu tenho algumas ligas ricas em carbono. Quando eu aqueço os dois, né? Quando eu aqueço os dois, o carbono da minha peça que eu estou sacrificando, ela migra para a minha peça em que eu quero endurecer. Mais carbono na peça significa o quê em termos de propriedades mecânicas? Mais dureza. Mais dureza, tá? Então, basicamente, eu aqueço duas peças juntas. Uma peça rica em carbono que vai fornecer carbono. Essa peça tem que ser rica em carbono e que tenha uma ligação compatível com a minha peça, né? Já tem umas duplas prontas. Ah, para fazer o endurecimento de tal aço, eu boto o aço tal junto, tá? Tem que ter uma compatibilidade para facilitar essa migração. Mas basicamente é isso, aquecer duas peças juntas para tirar o carbono de uma e jogar lá naquela peça em que eu quero endurecer. Tem o videozinho lá de cementação também, vou mandar para vocês. E também tem o processo de nitretação. É o procedimento
que aufere a conexão do nitrogênio ao metal, objetivando torná-lo mais duro. Tanto cementação quanto nitretação é para aumentar a dureza do material, tá? Trata-se de uma técnica industrial que produz cementação, em que inclui a formação de uma peça, uma camada robusta na parte externa, né, do objeto em que eu quero endurecer. A técnica para obtenção conduzida no processo de nitratação é obtida por meio da interseção combinada de nitrogênio, metal e calor. Uma vez submetido ao calor intenso, o nitrogênio se liga ao metal do aço. Quando o processo de nitratação é conduzido de maneira eficaz, o resultado obtido é uma liga muito rica, tá? Nitratação é um processo muito parecido com cementação, tá? Vocês sabem que o carbono, ele aumenta a dureza do material, tá? Nitreto também aumenta a dureza do material. Então, cementação, eu aqueço dois materiais para o carbono migrar para o material em que eu quero endurecer. Na nitratação é o mesmo processo, só que eu vou botar um material para que migre nitreto. Ele também é um elemento capaz, né, de endurecer a minha peça. São muito parecidos, só que um eu vou migrar o carbono, o outro eu vou migrar o nitreto. Ficou entendido? Tem um videozinho também, tá? Tratamentos superficiais são esses, tá? Vamos falar de tratamentos térmicos agora. Os tratamentos superficiais, como o nome já diz, ele gera características específicas na superfície do meu material. No tratamento térmico, eu mudo a característica do material como um todo, tá? Na superfície, no núcleo. Essa é a única diferença. Quando eu quero características diferentes da superfície e do núcleo, ou às vezes não tem a necessidade de tratar todo o objeto, pode ser a superfície, né? Então acaba sendo um pouquinho mais barato alguns processos de tratamento superficial do que térmicos. Mas tudo vai depender da minha aplicação, né? Do que eu preciso. Um trata todo o material, o outro trata só a superfície. Vamos falar sobre os tratamentos térmicos, então. Mudou aí para vocês? Sim. Sim. Há muitos séculos, então, o homem descobriu que com o aquecimento e o resfriamento podia modificar as propriedades mecânicas do aço. Isso é, torná-los mais duros, mais moles, mais maleáveis. Mais tarde, descobriu também que a rapidez com que o aço era resfriado e a quantidade de carbono que possuía influenciava também nas características. O processo de aquecer e resfriar um aço, visando modificar suas propriedades, são os tratamentos térmicos. Um tratamento térmico é feito em 3 fases, né? Aquecimento, manutenção da temperatura, tá? Que é ele ficar algum tempo aquecido, muito tempo, pouco tempo, isso faz diferença. E o tipo de resfriamento. São essas as variantes dos tratamentos térmicos. Existem 2 classes de tratamentos térmicos, tá? Os tratamentos térmicos por simples aquecimento e resfriamento modificam as propriedades de toda a massa, né, do objeto, toda a peça. Os mais conhecidos, têmpera, revenimento e recozimento. Os tratamentos que mudam somente a superfície foram aqueles que a gente viu, cementação e nitratação, tá? Como esse material eu tinha dado em aulas separadas para outra turma, lá no finalzinho vai ter a explicação de novo da cementação e da nitratação, tá? Mas nos 2 arquivos estão a mesma explicação. Vamos falar sobre a têmpera. É um dos tratamentos térmicos mais usados, tá?
ele é aplicado, então, nos aços com porcentagem igual ou maior que 0,4% de carbono na composição. O efeito principal da têmpera em um aço é o aumento da dureza. Tenho explicado as fases da têmpera. A primeira fase é o aquecimento. A peça, então, é aquecida em um forno ou forja até uma temperatura recomendada, por volta de 800 graus mais ou menos para os aços ao carbono. Claro que essa temperatura vai ter uma pequena diferença de acordo com o aço que eu estou trabalhando, né? Mas a temperatura média é essa. A segunda fase, manutenção da temperatura, né? Atingida a temperatura, então, desejada, em torno dos 800 graus Celsius, esta deve ser mantida por algum tempo a fim de uniformizar o aquecimento em toda a peça, né? Por quê? Se eu tenho uma peça lá, o meu forno atingiu 800 graus Celsius, né? Aonde que a minha peça vai ficar quente primeiro? Na superfície. Então, se a minha peça ficar lá por 15 minutos, pode ser em que a superfície esteja realmente com 800 graus Celsius. Só que se for uma peça muito grossa, por exemplo, lá no meio pode ainda não estar com os 800 graus Celsius. Então, se eu não garanto que a minha peça está com toda a temperatura igual, quando acontece o tratamento térmico, vai ficar diferente o resultado final da superfície e do meio. Por isso, a necessidade de manter um tempo dentro do forno. É só para eu garantir que toda a minha peça seja naquela determinada temperatura. A terceira fase é o resfriamento. A peça uniformemente aquecida, então, na temperatura desejada, é resfriada em água, óleo ou jato de ar. Por que ela é resfriada em algum desses meios? Para que ocorra o resfriamento rápido. Se eu deixá-la no ambiente, né, ela vai demorar mais tempo para resfriar. Então, vou resfriá-la na água, no óleo, ou dar um jato de ar, vai depender, né, do que eu tenho disponível, do que eu tenho costume de fazer e também do material. Mas é necessário na têmpera em que eu faça um resfriamento rápido. Os efeitos da têmpera, então, aumento considerável da dureza do aço, aumento da fragilidade, em virtude do aumento da dureza, né? São inversamente proporcionais, o aço torna-se muito quebradiço. Reduz-se, então, a fragilidade de um aço temperado com um outro tratamento térmico denominado revenimento. Sim, gente, é muito comum, tá? Eu fazer mais de um tipo de tratamento, porque cada tratamento vai me trazer um benefício específico. A têmpera tem como característica aumentar a dureza, né? Mas, consequentemente, a fragilidade. O revenimento tem outras características interessantes. Então, sim, eu posso fazer mais de um tratamento, até deixar minha peça com as características que eu desejo. A temperatura de aquecimento e o meio de resfriamento são dados tabelados, tá? Existem... Só um minutinho, por favor, Carolina. Existe uma tabela, tá? Para a gente se basear como tem que ser feito o tratamento, de acordo com o aço, né? Qual é a temperatura de aquecimento, a temperatura de têmpera. E a cor do material também dá para se guiar, tá? Se eu não tenho um termômetro tão perfeito, eu posso me guiar pela cor do material, tá? Essa aqui é a tabelinha que nós temos, ó. O aço, todos os aços que começam com 10, a gente chama de 1000, né? 1040, 1050, são aços carbonos. A gente vai ver isso, né? Lá no finalzinho eu separei uma classificação para nós. Então, aqui, ó, um aço 1040. Os últimos dois números representam a quantidade de carbono que eu tenho no meu aço, tá? Mas aqui, ó, é a quantidade de carbono
dividido por 100, tá? Não é 40% de carbono, tá, gente? O máximo de carbono que eu posso ter em um aço é quanto? Tempo agora, nós vimos isso. Qual é a quantidade máxima de carbono que eu posso ter em um aço? 2,11. 2,11. 2,11. Depois disso é Ferro fundido. ferro fundido. E mais que 6,67 não é nada. A gente tem no máximo, né, 6,67. Isso. Por isso que 40 é impossível. Esses dois últimos valores é em porcentagem, então eu sempre divido por 100. Então aqui, ó, aços entre 4 e 5% entre 0,4, desculpa, e 0,5% de carbono, né? Eu tenho um pré-aquecimento em torno de 500 graus, né? Eu aqueço ele até 500 graus. Depois, eu mantenho ele por um bom tempo, né? A 830 graus. É essa temperatura em que eu vou fazer o tratamento. Chegou nessa temperatura, os meus aços, que tem 0,4 até 0,5 de carbono, eles vão ter essa característica aqui, ó. Eles vão ficar numa cor vermelha, clara, tá? É nessa temperatura e neste momento em que eu faço o resfriamento. Esse tipo de resfriamento, aços 1040, 1050, eu faço em água, tá? Depois tem os outros tipos de aço. De 0,6 até 0,8% de carbono. Pré-aqueço a 500 graus, mantenho ele a uma temperatura um pouquinho mais baixa, 790 já é o suficiente. Ele vai atingir uma cor vermelho. Por que esse sistema de cores, tá? Porque às vezes eu faço é simples. Tá ruim o áudio, Ana. Ô, Natan. Oi, melhorou, pessoal? Mas a explicação que tu deu anterior eu não consegui ouvir nada. Tá, eu vou repetir aqui então, ó. Eu tô nessa segunda linha aqui, ó. Aços 1060 e 1080. São aços que têm entre 0,6 e 0,8% de carbono, tá? Eu pré-aqueço até ele 500 graus. A temperatura em que vai ocorrer a têmpera é 790 graus. Estabilizo um tempo, né, em 790 graus. O aço vai ficar numa cor vermelha escuro, tá? Por que eu tenho o sistema de cores aqui? Porque a têmpera é um tratamento térmico muito simples, né? Às vezes eu não tenho um componente ali, não tenho um termômetro preciso para ficar medindo. É difícil. E eu faço a têmpera em elementos simples, né? Não são elementos com muito valor agregado e tudo mais. Então eu preciso, né, de um parâmetro simples e prático. Então, quem tem o costume de fazer tratamentos térmicos sabe mais ou menos, né, a temperatura em que o material está pelas características dele. Nesse caso dos aços, dá para ver mais ou menos pela cor. Claro, né, que se vocês nunca fizeram um tratamento térmico, quando vocês olharem uma têmpera e a peça começar a ficar vermelha, como é que vocês vão saber se é o vermelho escuro ou se é o vermelho claro, né? Isso é um pouquinho de prática. Mas fez 2, 3, 4 vezes, já tem uma noção ali, né? Então, caso não tenha lá um termômetro, dá para seguir um pouquinho pela cor com essa tabela aqui. Aços de 1060 até 1080, eu tenho que resfriar em água ou óleo, qualquer um dos dois. Conforme vai aumentando o meu carbono, ó, aços 1090, ou seja, 0,9% de carbono. Esses aços eu faço a têmpera, né, a 775 graus Celsius. Ele fica num tom de vermelho cereja. Agora, olhar o vermelho cereja, o vermelho escuro, o vermelho claro, é um pouquinho mais difícil, né? Esse tipo de aço, eu tenho que fazer o resfriamento em óleo, tá? Então, cada aço tem a sua especificação. Pode não ser um aço carbono. Se ele não é um aço carbono, ele é um aço o quê? Aço liga. Aço liga, né? Tem ali um aço prata,
aço paramolas, aço rápido, tá? São todos aços ligas, que também podem receber tratamento térmico e estão lá na tabela. Essa tabela aqui, ele é pequenininha, mas existe a tabela com especificações para tratamentos térmicos de todos os aços, né? Aí eu vou procurar com os aços que eu estou trabalhando. Mas sempre vai dizer isso, ó, a temperatura em que tem que estabilizar para que aconteça a têmpera e um meio em que eu vou resfriar. Água, óleo ou jato de ar, tá? Natália, Oi. e o óleo para resfrio deles, no caso? É cada um... É uma especificação de óleo ou pode ser o mesmo para todos? Não tem, não. É um óleo simples. Tu só não pode ficar usando o mesmo óleo várias vezes seguidas. Porque qual é a ideia do óleo? É ser um meio, né, líquido, mas mais denso, né? Se tu pegar uma peça, resfriar no óleo, tirou do óleo, botou outra peça, o que vai acontecer com esse óleo? Ele vai começar a esquentar, né? Esquentar. Não é pelo fato de estragar o óleo, não poder reaproveitar, posso aproveitar. Só não posso fazer várias vezes consecutivas no meu óleo, porque senão meu óleo vai começar a aquecer e aí ele vai perder a propriedade de resfriar, tá? Mas não tem muita especificação dos óleos. São óleos bem simples. Obrigado. Ô, professora, Oi. voltando na pergunta que ele lhe fez aqui sobre a água e o óleo, me diz uma coisa. Então, a questão de tu usar água ou óleo é para um tipo de material específico. Mas se o material diz óleo e eu usar água, tem diferença? Qual é a diferença? O Isaac tá... Tadinho, tá chorando. Ela chata, tia. O Henry esconde a mamadeira da criança? A diferença entre a água e o óleo é só por causa da densidade, né? Como o material ele se comporta um pouquinho diferente, na água, né? Os aços ali, né? Na água vão ter um comportamento, no óleo vai ter outro por causa da densidade, né? E troca de calor. Quanto maior a densidade, menor é a troca térmica. Quanto menor a densidade, maior a troca térmica, tá? São inversamente. A água tem uma densidade menor, então tem uma troca térmica maior. O óleo tem uma densidade maior, então tem uma troca térmica menor, tá? Isso aqui, gente, é o ideal, tá? É o recomendado. De forma prática, eu não tenho tanta diferença, tá? Não tenho óleo, preciso fazer o tratamento térmico. Pode usar água, né? Eu não vou ficar com a dureza máxima que eu poderia atingir, mas vai funcionar a têmpera, tá? A gente fala vai pegar a têmpera, tá? Mas o quanto melhor, quanto mais puder seguir as recomendações, melhor. Mas ela funciona também, tá? Ô, professora, então a diferença de troca de um para o outro influencia diretamente no tempo que leva para resfriar. Isso, exatamente. A água resfria mais rápido e o óleo demora mais a perder a temperatura. Exatamente. É justamente pelo tempo, tá? Só que imagine, se o óleo e a água estão à mesma temperatura, o tempo, né, muda em função da densidade. Mas não pense que é um tempo gigantesco, gente. A peça em água levou 5 minutos. Em óleo vai levar 1 hora. Não, são poucos minutos de diferença. Fazem diferença? Fazem, né? Mas não é uma diferença gritante, né? Não posso dizer para vocês que dá para fazer. Na verdade, na mecânica tudo dá para fazer. Pode acontecer muito bom, né? O ideal. Mas o ideal é que faça de acordo com as recomendações ali. Não fui eu quem falou isso. Vou cortar parte do vídeo. O controle da temperatura durante o aquecimento nos fornos é feito por aparelhos denominados pirômetros, tá? Nas forjas, o mecânico identifica a temperatura pela cor do material aquecido, né? Se não tiver a opção do termômetro. De início, o aquecimento deve ser lento, né? Por isso que vai chegando aos 500 graus, fica um tempinho ali, depois chega a 800 e estabiliza em 800, tá?
O ideal é que eu não faça um aquecimento super rápido. Bote um forno, né? Já na temperatura de 800, 790. Eu boto no forno a temperatura de 500. Depois aumento o forno, ele vai aumentando aos pouquinhos. A manutenção da temperatura varia de acordo com a forma da peça, né? O tempo nessa fase não deve ser além do necessário. Por que a manutenção do forno depende do tamanho da forma da peça, né? Porque se eu tenho uma peça vazada, ela vai aquecer mais rápido. Se eu tenho uma peça sólida, muito grande, ela vai demorar mais para aquecer, né? Porque lá no núcleo vai demorar mais para chegar na temperatura atingida. Então, eu tenho algumas diferenças quanto geometria, tamanho da peça. Mesma coisa que a água e óleo, não é algo tão gritante, mas eu tento adaptar da melhor forma o meu tratamento com a peça em que eu estou tratando, tá? Depois da têmpera, eu tenho o revenimento. É comum que se faça a têmpera e depois o revenimento, tá? Revenimento, então, é o tratamento térmico que se faz nos aços já temperados, com a finalidade de diminuir a fragilidade, isto é, torna-se menos quebradiços. O revenimento é feito aquecendo a peça temperada até uma certa temperatura e resfriando ela em seguida. Quando se fala em tratamento térmico, o processo é sempre esse, né? Aquece e resfria. Como eu vou aquecer e como eu vou resfriar, que é o diferencial de um tratamento térmico para o outro. As temperaturas de revenimento são encontradas em tabelas para aço carbono. Variam entre 210 e 320. O revenimento é feito em temperaturas menores, gente. A têmpera, eu aqueço o óleo até em torno de 800 graus. O revenimento, eu não passo dos 320, 350. Se eu chegar lá nos 800 de novo, tá? E não fizer o resfriamento rápido, eu perco a minha têmpera, tá? Fases do revenimento. Primeiro, aquecimento. Feito geralmente em fornos controlando-se a temperatura. Nos pequenos trabalhos, aquecimentos podem ser feitos apoiando-se a peça polida em um bloco de aço aquecido, né? Quando são peças muito delicadas, eu posso botar a minha peça em que eu quero revenir encostado em outra peça quente. Isso funciona quando eu não quero chegar a temperaturas muito altas. Quando eu quero chegar a temperaturas de mais ou menos 800 graus, eu não consigo só encostando uma peça na outra, tá? O forte calor, né, que se desprende do bloco aquece lentamente a peça, produzindo nessa uma coloração que varia à medida que a temperatura aumenta. Essas cores possibilitam identificar a temperatura da peça. São denominadas cores de revestimento, assim como eu tenho lá as cores de têmpera, tá? Esse é um meio de medir. O ideal é a temperatura. Aqui, ó, é a mesma coisa. Tem aqui a tabela, né, do revenimento para ácidos carbonos. Quando está no amarelo, está uma temperatura de 210. Quando está no amarelo palha, 220. É a mesma coisa que as cores lá da têmpera, né, gente? Imaginem aqui, tem 5 tipos de amarelo. Se a gente nunca viu um revenimento, vai ficar numa cor amarela, a gente não vai saber distinguir se é amarelo ouro, se é amarelo escuro, se é amarelo palha, amarelo claro, né? Isso aqui, ó, a tabela de cores é para quem trabalha diariamente, né? Com o revenimento, tem muita gente que faz e por isso sabe, mas exige um pouquinho mais de prática. A segunda fase é manutenção da temperatura. Possível quando o aquecimento é feito em fornos, né? Quando é o aquecimento só pelo contato de uma peça com a outra, já não dá para fazer uma manutenção tão adequada da temperatura. Manutenção da temperatura é só o fato de conseguir manter aquela temperatura constante ou não, tá? E o resfriamento da peça pode ser ou lento ou rápido. Se for lento, deixando esfriar naturalmente, e se for rápida, mergulhando novamente em água ou óleo, tá? Quais são os efeitos do revenimento? Diminui um pouco a dureza da peça temperada,
porém aumenta consideravelmente sua resistência a choques, ou seja, aumenta a tenacidade. Geralmente, toda peça temperada passa por um revenimento, sendo até comum ser-se peça temperada ao invés de peça temperada e revenida, mas o ideal é temperada e revenida, tá? Aí, às vezes, me perguntam, por que que eu faço revenimento se diminui um pouquinho a temperatura, a dureza, tá? Eu tenho que jogar com os dois tratamentos que eu tenho, né? O tratamento térmico de têmpera aumenta muito a dureza, mas também aumenta muito a fragilidade. O revenimento vai tirar um pouquinho dessa dureza, vai diminuir, mas não de forma significativa. Lá na têmpera eu ganhei um aumento grande em dureza. No resfriamento, eu vou perder um pouquinho desse ganho, mas vou perder pouco. Em contrapartida, eu ganho alta tenacidade, né? Então, lá na têmpera eu ganhei muita dureza, mas também muita fragilidade. Faço posteriormente o revenimento para diminuir essa fragilidade. Diminuo a fragilidade de forma significativa. Perco um pouquinho de dureza, tá? Então, ganho numa, perco na outra, mas ainda assim vale muito a pena fazer o revenimento, né? Para eu não trabalhar com peças frágeis, suscetíveis à quebra, tá? Ficou entendido por que que eu faço uma e incorporo com a outra? O porquê que vale a pena perder um pouquinho de dureza no revenimento para tornar a peça mais tenaz, não ficar tão quebradiça? Sim? Não? Sim, professor. Uma é para deixar mais duro, outra é para deixar um pouco duro, mas, consequentemente, ela também tem uma certa tenacidade, na realidade. Ela tem uma elasticidade, uma capacidade de deformação, na realidade, né? Isso, perfeito. Vamos ver o recozimento agora, então. O recozimento é o tratamento térmico que tem por finalidade eliminar a dureza de uma peça temperada ou normalizar materiais com tensões internas resultantes do forjamento, da laminação e da trefilação. Antes de entrar no recozimento, tá? É importante que vocês entendam que alguns processos, como forjamento, a laminação, a trefilação, fazem com que tenha tensões internas resultantes. O que é isso? Tá? Vocês vão ver direitinho cálculos e tensões resultantes internas dos componentes lá em resistência dos materiais. Mas para pincelar um pouco, né? Lembram que eu falei para vocês que o número de contorno de grãos, né, age diretamente na dureza do equipamento, né? Imaginem o que acontece com o contorno de grãos no forjamento, na laminação, na trefilação. Todos esses processos, né, causam a quebra dos meus grãos. Quanto mais quebras de grãos, mais contornos de grãos. Então, quanto mais contornos de grão, maior a dureza interna, né? Vai deixando o meu material tenso, né? Muito rígido e tensionado. Todos os processos de conformação geram tensões internas no meu material, né? Então, é interessante que eu faça um tratamento térmico para diminuir essa tensão. Porque a conformação eu não posso pular, eu preciso da conformação. E depois eu faço tratamento térmico para minimizar essas tensões, tá? Quais são os tipos de recozimento? Recozimento para eliminar a dureza de uma peça temperada, né? Tem uma peça temperada, faço um processo de recozimento para ter uma peça mole novamente. Ou um recozimento para normalizar a estrutura do material. Tem uma peça irregular, uma peça laminada, né, tensionada, e vou normalizar essa peça, tá? Para que eu vou fazer o recozimento de uma peça temperada, tá? Porque às vezes eu fiz aquela peça e eu preciso usar aquele material e ela já foi temperada, então eu posso reaproveitar.
Às vezes eu temperei uma peça, um elemento. Quando eu fui lá botar a minha peça, não deu, vou ter que conformar. Tu não consegue conformar uma peça já temperada, né? Então, eu recozinho ela, é um retrabalho, né, gente? Mas é muito comum. Faço um retrabalho para poder ou cortar, conformar, usinar e depois posso temperar de novo. Esses processos tu pode fazer inúmeras vezes, tá, gente? Fases do recozimento. Primeiro, o aquecimento, né? A peça é aquecida em uma temperatura de acordo com o material entre 500 e 900 graus. A escolha da temperatura de recozimento é feita mediante consulta de uma tabela. Todos têm tabelinhas de trabalho, né? O aço 1040, 1050 vai ser 800 graus. 1060, 1080, 785. Vão ser temperaturas muito próximas lá da têmpera, tá? Porque é retirar a têmpera. Eu cheguei naquela temperatura para fazer a têmpera, para retirar, eu tenho que chegar novamente naquela temperatura, tá? Segunda fase, manutenção da temperatura. A peça deve permanecer aquecida por um tempo na temperatura recomendada para que as modificações atinjam toda a peça. Mesma função, manter a temperatura para ter uma temperatura uniforme em toda a minha peça. E terceira fase, o resfriamento. Desta vez, o resfriamento deve ser feito lentamente. Tanto mais lento quanto maior for a porcentagem de carbono. Então, se eu tenho um aço 1090, tem que ser bem lento. Se eu tenho um aço 1050, pode ser um pouquinho menos lento, tá? No resfriamento, para recozimento, adotam-se os seguintes processos, né, para o resfriamento. Exposição da peça aquecida ao ar livre, processo pouco usado, porque dependendo da temperatura, o resfriamento vai acontecer um pouquinho mais rápido ou não. Colocação das peças em caixas contendo cal, cinza, areia e outros metais. Tá? Observação, o material para resfriamento da peça deve estar bem seco, tá? Para não grudar na peça. Por que eu boto a peça dentro do cal, da cinza ou da areia? Porque ali vai diminuir a minha superfície, né, em contato com o ar. Então, ali dentro do cal, da cinza ou da areia, ela vai demorar mais tempo para resfriar, né? Uma peça ao ar livre, eu vou ter uma área superficial em contato, né, trocando ar com ela. Num lugar tapado com cal, cinza, areia, essa troca vai ser mais lenta, tá? E a terceira ali, interrompe-se o aquecimento. A outra opção, né, é deixando a peça esfriar no próprio forno. Se eu não preciso usar forno, em vez de botar ela lá na caixa com algum elemento, eu deixo, desligo o meu forno, né, e deixo ele resfriando lentamente. O resfriamento de cobre, latão, o resfriamento deve ser mais rápido possível, tá? Os únicos que mudam um pouquinho. O resto tem que ser tudo bem lento. Efeitos do recozimento no aço. Elimina a dureza de uma peça temperada anteriormente, fazendo voltar à sua natureza normal. Torna o aço mais homogêneo, melhora a sua ductilidade, tornando facilmente usinável. Tá? Às vezes, como ali eu falei para vocês, às vezes eu tenho uma peça que foi temperada e eu vou precisar usinar ela. Tá? Então, eu faço recozimento. Viram que o recozimento, mais ou menos, é o processo inverso da têmpera, né? Como o revenimento é uma temperatura média, por isso que no revenimento eu tenho que ter muito cuidado para não ultrapassar as temperaturas recomendadas. Por quê? Fui lá e fiz têmpera na minha peça. Ficou boa a qualidade da minha têmpera. Vou fazer o recozimento. Se eu me passar da temperatura do recozimento, se eu me passar na temperatura do revenimento, na verdade eu vou estar fazendo um recozimento e perco a minha têmpera, tá? Por isso, cuidado ali das temperaturas adequadas. Mas uma é para ganhar dureza, a outra é para ganhar tenacidade e a outra é para diminuir a dureza, seja o motivo pelo qual eu queira, né? Mas é para diminuir a dureza.
Existem outros tipos de tratamentos térmicos? Sim, tá? Existem. Só que eles são um pouquinho menos usados, né? Eles são mais teóricos. Alguns mexem na microestrutura, né? Toda na parte interna dos átomos e não tão de forma mais simples, tá? Mas esses, com certeza, são os mais importantes e mais usados. Devem ser cerca de 95% dos tratamentos usados são esses. Depois são tratamentos muito específicos, tá? No finalzinho aqui, ó, tem um pouquinho sobre sementação e nitratação. É aquilo que eu falei para vocês lá na outra apresentação. Uma vai ser o acréscimo de carbono na peça para aumentar a minha dureza. Né? Aí tem as fases direitinho aqui. E a outra é a nitratação. É bem parecido, só que a ideia é agregar, né, nitreto. Trouxe para vocês aqui, ó, por último, que vocês me pediram sobre o sistema de classificação de ácidos. Antes de eu entrar na classificação de ácidos, alguma dúvida sobre os tratamentos térmicos? Eles são relativamente simples. Tranquilo. Tá? Então tá. Eles são relativamente simples, depois que a gente viu ali a função das fases, a influência da temperatura, por isso que a gente vê aquela parte teórica lá no início, a gente vê sobre os átomos, sobre os elementos, é um pouquinho mais chato, só que tem aquele conhecimento, quando chega nessa fase aqui, vocês não iam ver tudo com tanta clareza, né? Agora, com certeza, tudo faz um pouco mais de sentido e é mais tranquilo. Mas não é difícil os tratamentos técnicos, né? Basta ter esse conhecimento e, principalmente, né, a percepção do quanto é importante ter as temperaturas exatas, os tempos, né? Não pode ser feito de qualquer jeito. Vai funcionar? Vai. Aí acontece muito, né? A diferença do que tem conhecimento técnico e não tem. Ah, mas eu já fiz várias vezes e deu, aumentou a dureza. Ah, vai funcionar, né? Só que tu tá fazendo um tratamento com pouquíssima eficiência, aumentou um pouco a dureza, né? Funcionou, mas não de forma eficiência, né? Tentando seguir ali as recomendações, que não são recomendações difíceis, né? São relativamente práticas, a gente tem um tratamento eficaz, tá? Bem eficaz. Visto, então, tratamentos superficiais, vamos falar sobre a classificação dos ácidos, que eu fiquei de trazer para vocês. Eu trouxe a tabelinha ali dos mais usados, tá? O número, só trouxe uma introdução, porque existe mais de um tipo de classificação. Normalmente a gente usa a ABNT, mas também tem outra, tá? A americana. E é comum por quê? Porque a gente importa muito material deles. Então é legal ter uma noção, né? Caso não seja nacional, eu também saber fazer a leitura de que tipo é aquele aço. Os números, né? O tipo de ácido são muito elevados, tem vários tipos de ácidos ligas. Para facilitar a sua seleção, associou-se, então, técnicas especializadas, classificadas em ácidos e composições químicas, dando origem, então, ao sistema SAI e ICE, né, o americano, DIN, o alemão, pouco se usa, mas se usa, e o ABNT, tá, que é o mais comum. Alguns desses sistemas estão indicados nos anexos. Foi 2 que eu trouxe para vocês. O sistema ABNT baseou-se no sistema americano. Nele, basicamente, né, os vários tipos de ácidos, até 1% de carbono só, tá? Com os elementos comuns, manganês, silício, fósforo, enxofre, e com a presença de elementos de liga em baixos teores. São indicados por 4 algarismos, tá? Por que baixos teores? Porque eles têm teores máximos de impurezas que eu falei para vocês lá, né? Sempre vou ter impurezas dentro dos ácidos. Se as minhas impurezas são insignificantes, as quantidades, é um ácido carbono. Se as minhas impurezas são significantes, tem uma quantidade significante, é um ácido liga. Os 2 últimos sempre correspondem à quantidade de carbono, falei para vocês, né? Só tem que ter o cuidado de dividir por 100, né? Não é aquilo ali, 40, 50, tem que dividir por 100. Por quê?
máximo que pode ter é 1%, é o 0,9. Assim, toda vez que os dois primeiros algarismos, tá? Eles caracterizam o outro componente principal. O mais comum é o algarismo 1 e 0, tá? 10. 10 quer dizer aço carbono. Os outros números, eles não seguem uma lógica, eles seguem uma tabela, tá? Por exemplo, aqui, ó, 10, 45. 10 é sempre aço carbono. E o 45 é a porcentagem, né? Mas a gente não lê 10, 45, a gente lê 1045. Então, 10, que é a sigla do carbono, é um aço carbono. E no final é a quantidade de carbono. Tem 0,45% de carbono. Esse aqui, ó, o 11, o 1120, o 11 representa ácido de usinagem fácil ao enxofre, tá? Esse daqui tá na tabelinha, a gente vai lá e consulta. O que é o 11? O que é o 44? O que é o 51? Eles não seguem uma lógica, eles só seguem uma tabela, tá? Mas no final, os dois últimos números sempre vão ser a quantidade de carbono, tá? A normalização alemã ela é um pouquinho diferente, ó. Ela vai ter sempre o ST na frente. Sempre que vier o ST, significa que é um ácido carbono, tá? E os dois últimos números é a resistência à tração. É uma classificação totalmente diferente. É o quanto ele... Desculpa. É o quanto ele resiste à tração. Aqui, ó, eu trouxe uma classificação para vocês, tá? O sistema americano, ele funciona de dois jeitos, tá? O nosso foi baseado no americano. No americano tem alguns que tem a letra na frente. Por exemplo, o aço carbono sempre vai vir C na frente, né? Então é C, o 10 é do aço carbono, né? E aqui diz XX porque os dois últimos, né, tanto no brasileiro quanto no americano, é sempre a quantidade de carbono, tá? O que a gente precisa saber é o que significa cada um. Observem só, vou dar um zoom. O nosso é muito parecido. O nosso copiou todos os números. No americano, o carbono é 10. Nosso também. No americano, o ácido de usinagem fácil é 11. O nosso também. A gente só não roubou deles, na verdade, né, a letra da frente. Mas com uma única tabelinha a gente pode criar, tá? Porque toda a numeração é igual. O 13 é ácido com MN. NN, me esqueci. Vou dizer pra vocês. Hã? Não é manganês? Manganês? Não, manga. Eu sempre troco manganês com magnésio. Um é MG e outro é MN. Vou mentir para vocês. Prefiro não palpitar. O 23, aí sim, nitreto, né? Com 0,35 de nitreto, tá? Segue a tabelinha. Aqui, gente, ó, nitreto, mas sempre tem uma porcentagem de carbono. Não vai dizer aqui, porque tem XX. Se fosse 23,10, ia ser o quê? Aço, né, com nitreto, 3,5 de nitreto e 0, e aí 0,01 de carbono, tá? Mesma coisa aqui, ó. Tenho concentrações diferentes. 25, se fosse 25,50, é o ácido nitreto com 5% de nitreto e 0,5 de carbono, tá? A única que segue a lógica sempre é o carbono. Os outros seguem essa tabelinha aqui, tá? Em geral, o primeiro dígito quer dizer o mesmo elemento, tá? Olha aqui esse aqui, ó, 23 e 25. Os dois são referentes a nitretos. O que muda é a porcentagem do nitreto, tá?
Mas isso não é uma regra, é uma lógica. Normalmente, quando tem a mesma letra ali, tem o mesmo elemento. Mas por que eu digo que não é uma regra? Porque aqui, ó, o 3110, ele também é um aço que tem nitreto e cromo. Tá? Tem 1,25 de nitreto, 0,65 de cromo e 0,8, tá? Esse aqui usa para ligações covalentes. Importante, não vamos entrar aqui, mas o importante é as porcentagens, tá? Então, não tem como a gente decorar todos. Claro que a gente vai ter uma tendência de trabalhar sempre com os mesmos ácidos, a gente vai acabar decorando, né? Qual a nomenclatura de cada um. Né? Mas como eles não têm uma lógica, não tem como decorar. Na dúvida, a gente sempre consulta essa tabela aqui. Vê os 2 primeiros números e faz a leitura da composição. Os 2 últimos, sim. Sim, vão ser sempre a composição de carbono, né? O mineral dividido por 100. Pessoal, consegui esclarecer a dúvida de vocês sobre a classificação dos ácidos? Sim. Tá? Eu trouxe a tabela mais completinha que eu achei. Tem outras, né? Tem muitos ácidos ricos, mas essas daqui, na indústria mecânica, é a mais utilizada, tá? Por hoje era o que eu tinha para apresentar para vocês, né? Vimos tratamentos superficiais, vimos tratamentos técnicos e vimos o que faltou, então, de classificação dos ácidos. Semana que vem, as nossas 2 últimas aulas, nós vamos falar sobre trímeros e vamos falar sobre cerâmica. Assim, a gente vai ter visto, então, todas as classes, classificações, materiais, aplicações, todas as classes de materiais. Tá bom? Tá bom, boa noite para todo mundo. Até. Tchau, professor, porque eu também não vou assistir aula segunda e terça. Boa noite. Mas o resto nos Boa encontramos. noite, tá, gurizada? Bom final de semana, É. então, gente. Deus, tá? Se cuida. Tá mal o barulho aí. Falou, gurizada. Tá, bom final de semana. Isso aí.